Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje vamos receber Antônio Carlos, ex-jogador de futebol que se destacou em clubes como Fluminense, Botafogo, São Paulo e Atlético Paranaense, sendo conhecido por sua habilidade defensiva e por também marcar quase 70 gols e, segundo ele, 69, uma boa posição. Seja bem-vindo, Antônio Carlos. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui contigo. E já tinha tempo, né, que a gente tinha marcado para vir, mas infelizmente por... Cancela a volta. E não conseguimos, mas agora estamos aí para bater esse papinho. Mas agora em janeiro de 2025 você apareceu. Com passagens também internacionais pelo Ajaccio e uma conquista histórica do Cariocão em 2010 com o Botafogo. Ele também investiu em negócios, é sócio de uma grife de sucesso e atualmente é comentarista da Botafogo TV. Como é que tá lá? De jogador para comentarista. Tudo novo, né? Tudo novo. Eu recebi o convite através do pessoal vendo o podcast, né? Que eu acho que dos jogadores aí, eu sou um dos que já fez mais podcast aí. E tive esse convite deles. E fiquei feliz, assim. Perguntei o porquê, né? Que eles estavam me contratando. E eles falaram que, pela resenha no podcast, que eles queriam um jogador que tinha passado um tempo, não muito tempo, né, atrás, e que fosse da resenha. Eu falei, então isso aí dá pra fazer de boa. E felizmente, tô lá, né, tem 7, 8 meses que eu tô lá, já ganhamos 2 títulos, então tá bom. Cheguei com fama de pé quente. Legal. Antônio, para começar a nossa conversa, poderia nos contar um pouquinho sobre a sua infância e como que o futebol entrou na sua vida? Na verdade, eu sou de Rocha Miranda, né? Nasci lá perto de Madureira, tem que explicar, né? O pessoal às vezes não sabe onde que é. E, claro, desde pequeno eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, mas meu pai foi jogador e não conseguiu ter um sucesso na carreira. Então, ele mesmo não queria que eu fosse para não passar as mesmas coisas que ele passou. E eu perseverei, fiquei indo sozinho, pegava carona com o pai dos meus amigos e tal, e consegui. Fui mandado embora diversas vezes, de várias peneiras, e fiz uma peneira na Olaria de atacante. Acabei passando de atacante e comecei a jogar e não fazia gol por nada. E aí, na primeira partida que eu joguei de zagueiro, eu consegui fazer 2 gols. E aí o treinador falou, você vai ficar lá atrás, que aí é teu lugar. Eita. E um dia eu vou te ver lá no Maracanã. E eu falei, pô, professor, eu eu nasci para fazer gol. E era tudo mentira. E aí consegui ter essa carreira de zagueiro. E agradeço até quando eu encontro com ele até hoje, eu agradeço a ele pela essa mudança de posição. Isso aí tu tinha quantos anos? Eu tinha 14 para 15 anos. Aí, a partir do momento que eu entrei, né, foi tudo muito rápido. Até não esperava, porque sempre quando você chega num time tem jogadores na sua frente. E eu fui pulando etapas e felizmente consegui chegar ao Fluminense depois do Olaria, uma passagem que eu tive lá de ter muito carinho pelo Olaria. Porque foi um time que todo mundo acha que eu comecei no Fluminense, mas na verdade eu comecei no Olaria. E fico grato também pelo Fluminense, porque é o time que me revelou profissional. E você começou como atacante, depois foi recuando para defesa. Como que foi essa transição de posição? Horrível, porque quando você tá acostumado a querer fazer gol, você não tem que marcar, não tem que ficar correndo atrás do pessoal. Então é claro que é uma mudança muito, muito radical, né? Você ter que se readaptar. Felizmente as coisas aconteceram rápido, como eu disse, eu acho que a questão de fazer gols, eu acho que foi pelo posicionamento que eu tinha de atacante. Comecei a gostar de fazer gol e quando você vai fazendo isso, vai pegando confiança, né, para ir fazendo outros gols e aí as coisas foram acontecendo. Na base eu também fiz muito gol, então todo mundo brinca comigo, né? Você, se fosse atacante, não faria tanto gol. Você de zagueiro conseguiu fazer bastante gol. E você foi para o Fluminense em 2002. Após se destacar bastante lá no Olaria. Como foi o processo de transição para o Fluminense? O que mudou na sua vida profissional? Na verdade eu cheguei na base ainda no Fluminense. O problema meu é que de Rocha Miranda para Olaria eu gastava, 30 minutos. E para Xerém eu tinha que ficar quase 2 horas e meia no ônibus, né? Eu pegava um ônibus de Rocha Miranda para Brasil, da Brasil pegava uma van para Xerém. E isso aí era quase 2 horas para chegar, para treinar, para depois voltar, porque eu não ficava lá, porque quem morava no Rio não pode ficar na concentração, então eu tinha que ir e voltar. Mas é claro que perdi muita coisa também, assim, da minha infância, porque abdiquei de muita coisa para treinar, né? Tipo, um dia de hoje, como tá um solzão,
queria ir pra praia, queria brincar, fazer alguma coisa e não podia, porque tinha que treinar. E isso aí era prioridade, né? Eu tinha isso na minha cabeça que com isso eu poderia mudar a vida da minha família. E infelizmente as coisas foram dando certo. Em 2003 você foi pro profissional. Profissional. E como era a dinâmica de grupo como jogadores como Romário, Edmundo, Carlos Alberto? O Edmundo e os outros jogadores, o Romário chegou em 2003, aí em 2004 que chegou o Edmundo, chegou outros jogadores, o Ramon, o Roger. Eu lembro que era um impacto pra gente, né? A gente, ainda mais eu, porque torci pro Romário em 94, eu via a Copa, torcia, correndo na rua, e você, do nada, um dia pro outro, você tá no vestiário, você vê o cara do seu lado. É claro que é uma mudança, você tem que ter a cabeça também legal, porque tem gente que, assim, vê o jogador grande que tá lá, você tá perto, você já acha que você é grande também. É igual. E não né? Você tem que lutar pelo seu espaço. Ele já era um cara muito renomado. E a gente tinha uma felicidade imensa de podendo estar com ele, com o Edmundo, porque são referências. Então, pra gente foi muito legal. E a gente também tinha um grupo, o Carlos Alberto, que você citou, é meu amigo até hoje. Conheci o Carlos adolescente, eu e ele, a mãe, o pai, meu pai também, tudo na arquibancada, e é muito gratificante hoje encontrar com ele e lembrar essas histórias, né? Porque a gente sabe que muitos jogadores tentam, mas nem todos conseguem chegar ao profissional. E o final da Copa do Brasil em 2003 contra o Paulista de Jundiaí? Foi 2005. 2005? Essa foi 2005. Foi um momento muito marcante, né? Não, assim, a gente, eu fiz um gol do título foi em 2005 no Carioca, e depois nós fomos para a final da Copa do Brasil contra o Paulista. Aí nós fomos campeão carioca e na final da Copa do Brasil nós perdemos o Paulista, que era um título que, não vou falar que a gente já pensou que já ia ter ganho, nada, não menosprezando o time deles, mas o nosso time tinha muito mais qualidade do que o deles. Eles eram bons jogadores, mas tinha mais qualidade. Infelizmente, perdemos na final um ano que ia ser histórico, ganhar o Carioca, ganhar a Copa do Brasil, brigar pelo Brasileiro. Então, aí depois disso, eu acabei indo embora, né? Mas era uma sensação de que faltava esse título, porque depois disso eu não consegui chegar à final de novo. Só batia na trave. E como que era a relação com seus companheiros de defesa, especialmente com o Fabiano Heller? O Fabiano Heller foi um amigão que eu tive, ele era muito mais experiente do que eu, né? Eu estava no meu 2º ano de profissional, ele já tinha uns anos de carreira. E ele foi um cara que me ajudou muito de posicionamento. Vocês formaram uma dupla na zaga, era né? Eu, ele e o Marcão, às vezes, jogava junto com a gente de líbero. Então, era um cara, assim, que além de bom jogador, ele era muito bom como pessoa. Porque a gente, no mundo do futebol, a gente tem algumas oportunidades de conhecer pessoas que te ajudam. E outras não tanto. Né? O cara, te dá um toque, faz isso, faz aquilo, melhora fisicamente, ou então se alimenta melhor, vai dormir melhor. Tem uns caras que te pegam e te abraçam. E no futebol a gente sabe que nem todo mundo torce por todo mundo, e isso aí é coisa natural, isso são coisas que acontecem, uma briga de posição, um querendo um contrato melhor do que o outro. E ele, o Marcão, são caras que eu tenho assim um respeito por tudo que eles me ensinaram. O Marcão está trabalhando no Fluminense até hoje. É um ídolo que tem lá, que sempre está de treinador. E sempre que eu tenho oportunidade de estar com ele, eu sempre agradeço a ele por tudo que ele fez. Porque a gente tem que ter gratidão por quem nos ajudou, né? Claro. E ele foi um cara que me ajudou muito, assim como eu, depois que comecei a jogar um tempo, quando eu vi um garoto da base que estava fazendo alguma coisa errada, eu tentava chamar para o meu lado, falar alguma coisa, mas a gente sabe que é difícil. E foi nesse mesmo ano, em 2005, que foi sua transferência para o time da França, Ajaccio? Foi 2005. Finalzinho de 2005? Não foi. Acho que foi em julho, eu fui para lá. Eu ainda joguei essa final da Copa do Brasil, que foi em 2005, se eu não me engano, foi em maio, junho. Aí joguei mais uns 4 jogos de profissional no Brasileiro e fui embora. Até lembro que o último jogo a torcida tava pedindo para eu ficar e eu pensando, né? Eu falei, um tempo atrás o pessoal tava querendo que eu fosse embora. Agora tá mandando e o pessoal tá querendo que eu fique, então é legal. Mas aí eu fui embora pra França, cara, muito novo. É um país, eu nunca tinha saído do Brasil, moleque, né? E sozinho, eu tive que deixar todo mundo, minha filha mais velha hoje, né? Que era novinha. Então eu senti muito esse início lá, os primeiros 6 meses difícil, um frio danado. Isso que eu ia falar agora, como é que foi a sua adaptação lá no futebol francês? Né? É difícil. Primeiro a língua, né? Porque você até
pode ter pessoas para te ajudar. Eu tinha 2 ou 3 jogadores lá brasileiros, só que a gente não convivia 24 horas, né? Às vezes eu queria comer alguma coisa, beber alguma coisa e não conseguia. E aí eu fui aprendendo as palavras. Eu perguntava para eles como é que falava água. Eles falavam dolo. Aí eu escrevia. Pelo menos o básico, eu né? escrevia em português e ficava treinando. Falei, já chegava no restaurante com a frase pronta, né? Quero uma água, por favor. Aí os caras me davam água. Eu falei, então assim que eu vou poucos aprender. brasileiros Tinha nessa 3, época. 3 brasileiros no nosso time. E aí eles me ajudaram muito. E foram bons e foram ruins para minha adaptação, porque tudo que alguém me perguntava, eu perguntava para eles. Então eu não tive aquilo de aprender na marra. Então o segundo ano eu melhorei um pouquinho, até briguei lá, tomei umas porradas lá. Porque quando eu comecei a falar, eu tava valente, né? Aí, pô, nós ganhamos o jogo, eu fui pra balada com a minha esposa. Aí o cara falou que eu era brasileiro de merda, eu chamei ele lá pra fora. Então vamos lá pra fora. Só que saiu ele mais 5. Aí os caras me pegaram firme. Aí me deram umas porradas bonitas. Aí depois eu vim embora. Depois eu fiquei lá. Depois disso eu fiquei lá mais quase uns 6 meses. Depois eu vim embora pra cá, pro Brasil de novo. E você enfrentou grandes jogadores como Vieri e Denilson. Como era marcar esses jogadores de grande renome? Tinha mais. Tinha o Ribéry, tinha esses caras aí, os caras que jogaram tudo Copa do Mundo. Então, minha estreia lá no campeonato francês foi contra o Ribéry e o Niang, né? 2 jogadores, o francês e o Niang, que era, se eu não me engano, ele é da Nigéria. São jogadores que eram bem conhecidos e todo mundo falava, pô, logo o primeiro jogo, na casa do adversário. E eu fui muito bem no jogo. Muito bem, já saí de lá, pô, tô feliz, vou ser vendido. O primeiro jogo eu já achei que eu já ia ser vendido por outro lugar. E não foi assim. Depois, porque a ideia era essa? A ideia era passar por esse time? Rápida, e que eu fosse embora para outro time. E aí, pô, as coisas não aconteceram dessa forma. Aconteceu no outro jogo, depois desse que eu joguei bem pra caramba, eu nem tava no jogo. E aí as coisas a minha cabeça foi ficando... Eu pensava um monte de coisa, quero voltar pro Brasil, não quero mais ficar aqui, porque aqui você tem, a história é assim, né, você joga bem, você é titular, então você vai ter uma sequência para jogar e lá eu não tive, infelizmente, não foi como eu pensei no início, e como eu falei, muito novo, saindo daqui do Brasil, e aí eu só queria vir embora. Chovia, eu queria vir embora. Tava frio, calor, tava frio, tudo eu queria vir embora. A água tava quente, eu queria vir embora. E aí é ruim, né? Você ficar num lugar assim que você não tá querendo ficar. Um lugar lindo, maravilhoso até. Quem quiser acessar aí, a Jássio, a Ilha de Córcega é o nome da ilha. E tem 3 times lá. Quem quiser ir também para conhecer, é muito bonito. Para ficar lá 2 semanas é ótimo. Não para morar 3 anos. Para morar já é mais complicado. Antônio Carlos, e qual foi a principal diferença entre o futebol francês para o brasileiro? Eu acho que fisicamente eles são muito mais preparados que a gente. Você diz malhação, exercício físico? Tipo, treino eles mesmo, treinam pesado? Treinam muito. Hoje em dia aqui, né, o Brasil evoluiu pela maneira que a gente vê os europeus. Né? Eu acho que os treinadores têm uma mentalidade diferente. Então, hoje a gente vê o Botafogo aí voando com um treinador que vem de Portugal, o Palmeiras com treinadores que vêm de Portugal, então a cabeça é outra. Eles pensam muito bem, muito físico, para depois tecnicamente. E aí eu acho que a gente se perdeu também um pouco no futebol brasileiro, que a gente era futebol feliz, dava drible, queria dar ovinho, balão. E hoje em dia a gente vê que a gente é muito robô, a gente tem muita força, muito físico, mas a gente não tem um futebol bonito mais como a gente tinha. Então acho que eles implantaram isso aqui agora e quem consegue se adaptar melhor, com o Jorge Jesus foi assim. Se destaca. Com o Palmeiras foi assim, agora com o Botafogo. O grupo que consegue botar essa mentalidade na cabeça, eu acho que está saindo muito na frente. Ganha de campeonatos, né? E após sua experiência na França, você retornou ao Brasil para jogar no Atlético Paranaense. Como que foi esse retorno e o que mudou na sua forma de jogar? Pô, maravilhoso. Pô, tava feliz pra caramba em Curitiba. Tipo, tô de volta ao Brasil. Tô de volta, meu Deus, agora eu posso ir no restaurante. Então, eu tive uma falar passagem meu português, legal. Né? Dá um alívio, né? Pô, dava um alívio danado. Aí tive uma passagem muito boa no Atlético, é porque já tem bastante tempo. Eu cheguei lá em 2007, eu fiquei 7, 8 e 9. Já tem bastante tempo, então não tem tanto vídeo, né, como tem hoje as coisas. Mas eu lá fiz muito gol, nós fizemos campeonatos legais.
E Curitiba é muito bom de morar. Muito, muito Todo mundo legal. fala. É uma estrutura muito de cidade, de clube. Eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu assim para eu voltar. De repente, se eu voltasse para um time médio também, que não fosse brigar por muita coisa, eu estaria já sem jogar há muito tempo, né? Já teria parado bem antes. Mas lá foi um lugar que eu gostei mais pela cidade, né? Pela tranquilidade que você tem de viver. Claro, a estrutura do clube também ajudou muito, mas eu acho que a cidade te ajuda muito. Você tem um desempenho bem destacado lá. Inclusive, você mencionou que quase foi convocado para a Seleção Brasileira em 2008. Foi, 2008. Conta um pouquinho aí pra gente. Eu tive o pessoal que ia para a seleção, né? Que é assim, normalmente o preparador físico, outros pessoas que fazem parte da comissão técnica, o pessoal lá tá perguntando de você, como que você é, como que você se comporta, porque tem muito disso também, né? Eles querem saber do seu histórico. Equilíbrio emocional do jogador, né? Saber de para tudo. ser convocado para uma seleção, tem que ter. E eu, nos times que eu passei, a maioria fui capitão do time. Então, eu tinha um bom relacionamento com todo mundo, primeiro, né? Isso aí também ajuda bastante. E depois, no Botafogo, eu também tive outra oportunidade. Parecia que eu ia, acho que foi em 2012. O Jefferson estava na seleção, aí voltou e falou, pô, o mano perguntou de você lá. Eu falei, pô, legal. Pô, e depois, na sequência, eu machuquei. Teve uma lesão. Tive uma lesão, machuquei. O pessoal... Aí eu acreditei que era verdade, porque até o pessoal do Botafogo queria me ajudar. Eles conseguiram um tratamento diferente para minha lesão. Se eu não me engano, é PRP o nome. Para ver se melhorava mais rápido. Para ver se eu melhorava mais rápido. Eu tiro o sangue do teu corpo, boto uma centrífuga e tal. E aí eu falei, pô, os caras estão... Eu acho que eu ia mesmo, né? Porque... E depois conversei... Aí o cara, pô, acho que você ia, assim, era até um jogo que tinha que era... Só podia ser convocado o jogador do Brasil e dele só da Argentina. Era um jogo que era Brasil e Argentina. E aí foi um outro jogador. E eu fiquei bem triste depois disso, porque eu falei, cara, quando você é lembrado, pô, olha quantos jogadores tem, né, no Brasil, você é assim, lembrado, pô, acho que é muito legal. Então... Pra mim, cara, só faltou ter a camisa na parede, né? Ser convocado mesmo. E essa lesão impactou a sua carreira, os seus planos pro futuro? Não acho que não, porque eu fiquei triste pela situação que aconteceu, mas ainda eu achava que ia ter outras oportunidades e, infelizmente, depois disso não tive. Mas é claro, como eu falei, ser lembrado é muito legal, né? Ter esse reconhecimento. E é claro que é uma mágoa que eu tenho, né? Você ficou quanto tempo parado? Eu fiquei quase 2 meses, pô, parado. E o jogo, se eu não me engano, o jogo era no meio do ano. E aí eu tentei voltar e machuquei de novo, porque o procedimento você tem que... Ele pode dar certo, mas não é em todo mundo. A musculatura é sempre diferente, né? Então, não deu certo no meu caso, mas tentou, pelo menos tentou. Em 2010, você foi emprestado ao Botafogo, onde conquistou o Campeonato Carioca. Como foi a adaptação ao clube e ao estilo de jogo do Botafogo? Cara, o Botafogo vinha numa sequência ruim, né? Pra caramba, ruim, porque tinha perdido 3 anos pro Flamengo já, o Carioca. O Carioca que todo mundo dava muita moral, né? Hoje em dia o Carioca não é mais valorizado como antigamente. E aí nós chegamos, e aí chegou o Louco Abreu, chegou um monte de jogador lá. E aí a gente vinha até mais ou menos no campeonato, aí nós perdemos de 6-1 pro Vasco. E aí o torcedor queimou camisa, aí falou que todo mundo tinha que ir embora. E depois veio o Joel Santana. E aí ele melhorou muito o nosso time. Acredito que ele foi o cara que foi o responsável pelo título. Pelo título, em 2010, né? 2010. E aí depois nós ganhamos esse Carioca aí. E até o final do ano, assim, nós fomos brigando para a Libertadores. E foi legal, porque... O Botafogo de hoje não tem nada a ver com o que a gente pegou, né? Porque antigamente era muito mais sofrimento, não tinha tanta grana, né, para sustentar o futebol. Então não tinha, sei lá, o time que tem hoje. Mas eu acredito que outros jogadores que passaram antes de mim também sofreram muito também com o Botafogo. Então são coisas que a gente não pode parar para pensar que se fosse hoje a gente faria melhor. Então, o grupo que a gente tinha lá, eu fiquei 4 anos, 4 temporadas no Botafogo, e eu agradeço pra caramba pelo Botafogo por
a maioria das coisas que me deu na minha vida foi o Botafogo. Então, esse ano do título, 2010, ficou conhecido como a cavadinha do Louco Abreu, né? Conta um pouquinho aí pra gente. O Louco é muito meu amigo, cara. Ele sempre, quando tá aqui no Brasil, a gente conversa. É maluco, cara. Maluco, cheio de mania, cheio de coisa. E ele nunca tinha treinado cavadinha, né? Nunca tinha feito isso no treino. E aí, quando ele cavou, eu tô abaixado assim, rezando. Ele cava, a bola ainda bate na trave. Pô, ai, cara doido. E depois ele cava na Copa também. Ele foi pra Copa, ele foi e cavou de novo. Cara, esse cara é doido mesmo. Porque se ele perde o pênalti, a gente, pô, poderia ter perdido, né, o campeonato e de repente ele nem poderia ser ídolo, né? Porque a torcida gosta muito dele. Mas, pô, num pênalti na final, o cara cavar e perder, eu acho que ninguém aceita muito louco, não. Antônio Carlos, você destacou que esse grupo era bem pequeno, mas muito aguerrido. O que fazia aquele elenco tão especial e unido, apesar de todas as limitações? Querer ganhar mesmo. Infelizmente, como eu falei aqui antes, a gente não tinha tanto recurso como o Botafogo tem hoje, mas a gente tinha muita vontade. E claro que o título carioca também deu uma motivação a mais para o nosso time. Se a gente for ver, o nosso time era um dos mais fracos do Rio na época, pelo investimento, não pelos jogadores, mas pelo investimento que fez. Então a gente tinha isso, a gente queria ganhar. O Joel também dava muita moral pra gente, dava umas folgas também, trocava uma vitória por uma folga. Então a gente corria bastante, porque o grupo gostava de folga. Papai Joel, adorava ele. Então, por isso, eu acho que foi mais isso. Felizmente a gente conseguiu ter alguns jogadores que vieram de fora que também compraram a ideia daqui, né, do Botafogo, e nossa, que estava aqui também. Então o Louco, o Herrera, são caras que tiveram um peso muito grande nessa equipe, né, de 2010 e 2011. Falei que adorava Joel Santana, que ele ia muito lá no programa da Band, quando eu trabalhei na Band. Comentei com você aqui nos bastidores, é uma figuraça ele. Aquele ali não tem igual. Aquele ali é um abraço pra ele. Aquele eu trabalhei com o Joel em 3 clubes. É muito querido ele, né? Em 3 clubes, Botafogo, Fluminense e Boa Vista. Os 3, muito um distante do outro, e ele sempre com as mesmas resenhas. Então eu falo, pô, professor, essa aí eu já conheço já. Tem que motivar esses garotos que não conhecem. E aí ele foi um cara que me ajudou também muito. É isso aí, galera. Você que está nos assistindo, entre aí no canal, se inscreva também, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades aí do Elas Falam Tudo. E voltando à entrevista, em 2013, você se transferiu para o São Paulo, que estava passando por uma crise no Campeonato Brasileiro. Como que foi a sua chegada em um momento tão delicado para o clube? O São Paulo, se eu não me engano, nos últimos 20 anos, o São Paulo não sofreu tanto como 2013. E eu cheguei lá, não sei se por causas políticas que aconteceu isso, não lembro muito bem, mas é claro que você chegar no time, eu saí do Botafogo em segundo ou terceiro, eu não lembro, e fui pro São Paulo em penúltimo. Então uma realidade totalmente diferente. Apesar do São Paulo ter uma grande estrutura também, um clube que me surpreendeu muito por ser profissional, né? Era muito profissional, a gente ficava nos melhores hotéis, as melhores viagens, então eles faziam de tudo para você só pensar em jogar bola. E depois que chegou o Muricy lá, nós conseguimos livrar o time, ainda classificando para a Sul-Americana. Então foi um divisor legal, porque foi uma pressão, né? A gente conseguiu livrar, mas era uma pressão danada. Eu não tinha nem jogado, o pessoal já estava me cornetando, já estava falando que eu não ia servir. Você era a peça-chave para se livrar do rebaixamento? Eu acho que... Não, chegou eu e mais 2 ou 3 jogadores lá na mesma época, e a gente conseguiu jogar e jogar bem, porque o pessoal achou que a gente ia para compor elenco, né? E não, a gente chegou, jogou. Eu ainda fiz uns gols lá no início, assim, então... Foram legal. 13 gols em 61 partidas, isso tudo? Eu acho que sim. Acho que foi. Mas eu fiz... tinha jogo lá que eu fazia 2 gols, assim, então o Muricy me dava muita moral também. Infelizmente eu não saí do jeito que eu queria, eu achei que eu ia sair melhor, mas eu tive uma boa passagem lá, porque eu queria ter ficado mais tempo lá para ver se eu ganhava algum título. Eu não ganhei nenhum título lá no São Paulo. E como que você se sentia em marcar tantos gols sendo zagueiro? O pessoal falava que eu era zagueiro artilheiro. Até eu tava acreditando. Então, é claro que, como eu disse, quando você vai fazendo gol, você vai ficando querendo fazer mais e tal. E, felizmente, eu consegui fazer muito gol de cabeça, né? Eu tinha uma boa impulsão, apesar de não ser tão alto como os outros zagueiros, né? Normalmente os zagueiros têm quase 2 metros. Eu tenho 1,85 m, mas eu treinei muito impulsão, como falei, quando eu era atacante.
aquele que não fazia gol, mas serviu para alguma coisa agora nessa nova posição. E Antônio Carlos, ao olhar para a sua carreira, qual foi o momento mais marcante para você, tanto no aspecto profissional como no pessoal? Eu acho que no aspecto profissional foi quando eu consegui comprar, né, assim, a primeira casa para minha mãe, né, um apartamento, eu consegui comprar. Então eu fiquei bem feliz com isso, porque eu prometi para o meu pai e para minha mãe, eu falei, eu vou ser jogador e vou comprar uma casa para vocês. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 14, 15 anos, e eu achava que eu não teria, né, outra opção se não fosse jogando bola. E eu consegui, e aí eu pensei que eles iam morar juntos, mas infelizmente eles separaram quando eu tinha 16 anos, e aí eu tive que comprar duas, né? Já tive que correr um pouquinho mais. Mas eu fico feliz com isso, porque eu consegui ajudar não só eles dois, mas a maioria da minha família. Então, acho que essa foi uma primeira realização. E a outra, no campo, né? No campo foi quando eu fiz um gol do título, porque realmente você zagueiro não imagina nunca que vai fazer um gol do título. Eu fiz um gol do título e no Botafogo eu fiz o gol número 50, que eu acho que é uma marca, assim, para zagueiro muito boa. Então, esses dois momentos dentro de campo e fora de campo, é claro que a conquista do dar um lar para tua família, porque, sabe, né? A gente vindo de subúrbio, é tudo mais difícil. Mas é claro que quem tem vontade, eu acho que sempre chega. O cara pode não ser um Neymar, um Cristiano Ronaldo, mas ele vai ter grandes possibilidades. Sim. E após encerrar sua carreira de jogador, você se tornou comentarista da Botafogo TV. Como que foi essa transição de jogador para comentarista? Me conta aí. Então, eu tinha uma análise totalmente diferente dos comentaristas quando eu jogava, né? Porque eu até brinquei lá no meu primeiro dia no trabalho, eu falei, agora que eu pensei que eu ia cornetar os outros, né? Que o pessoal me cornetava pra caramba. E, assim, você vendo o que o clube passa, né? Essa montagem de elenco, você vai tendo uma outra cabeça, uma outra visão. Acho que você vai trabalhando muito com o torcedor também, que dá um divisor. E agora eu tiro o chapéu para vocês que já estão nessa estrada há muito tempo. Porque não é fácil, né? Você tem que medir algumas palavras, você não pode bater tanto. Ainda mais lá, a gente só fala do Botafogo, né? Uma vez ou outra do time adversário. Então, acho que se a gente cornetar o pessoal que tá lá, eles não vão querer lá dar entrevista. Ainda mais na TV Botafogo, não vão querer dar entrevista. Mas eu tô gostando bastante, eu tô estudando também. Eu acho que quando você se propõe a fazer um negócio, você tem que, né, entregar, né, um negócio legal pro público. Então, acredito que as coisas estão indo bem, né? Que eu já estou cotado para ficar lá no ano que vem, ou aliás, nesse ano. Então, tomara que possa dar certo como foi esse ano. Como eu disse, quando ganha, né, 2 títulos comentando, eu fico feliz de estar participando do momento também. E além de comentarista, você também se aventurou agora para a parte de negócios e resolveu abrir essa grife que você falou para mim nos bastidores, que já tem 7 anos, né? De roupa masculina, de boné, chamada Bloom. Bloom, já tem 7 anos que eu tô com... Na verdade, eu queria fazer umas roupas para eu usar, né? Eu sempre gostei muito de botar em roupa, o pessoal fala que eu ando muito colorido às vezes. Mas eu não é colorido, né? Eu gosto de botar um estilo diferente, cabelo, fazer umas palhaçadas. Todo estiloso. Eu gosto de fazer umas palhaçadas. Aí eu comecei a fazer a roupa pra você mesmo. E eu fazia um boné, o pessoal gostava e tal. Aí eu falei, eu vou fazer. Eu não faço nem pra, tipo assim, compro um negócio por 1 e vendo por 10, não. Eu faço mais pra revender pro pessoal ver na rua. Né? Então já tem 7 anos, eu tenho muito pagodeiro, que é meu amigo, jogadores de futebol. Então eles compram bastante. Pagodeiro que quer usar toda semana E não é loja física, você vende, faz vendas online, né? Só no Instagram. Então pode falar o Instagram pra galera acessar e comprar. Pode fazer publicidade. Bloomman, com 2 U. Bloomman com 2 U. E isso aí foi legal porque depois que eu parei de jogar também, ocupou muito a minha cabeça. Eu tive a oportunidade de ficar mais tempo, conhecer de tecido, eu consegui conhecer bastante coisa. Tenho também eu, né, e mais 4 sócios, nós fizemos um clube lá no Recreio, que se chama 10 Futebol Clube. Quem quiser também entrar no Instagram para dar uma olhada. A gente tem escolinha do Paris Saint-Germain, escolinha de futebol, crossfit.
A gente fez um espaço muito legal lá no Recreio. Tem Que na bacana. ilha também. Nós temos o Vibra Clube também, que é dentro do estacionamento da Mocelim. Ih, não pode. Pode, claro. É dentro, é Aqui só a pode. referência. Aqui elas falam É tudo. só a referência, é só a referência. O nosso CT é dentro do... Só porque comentou da Mocelin, então agora eu vou te presentear com 2 vouchers do rodízio maravilhoso da melhor churrascaria do Rio, que é Barra Grill. Não é, Mocelin? Olha só, gente. A referência é lá, mas a melhor é aqui. Bom de Obrigado. publicidade, hein? Obrigado. Obrigado, Barra. Já fui muito, já gastei muito lá, hein? A família é em peso. Mas aí a gente fez esses projetos, então pra gente tá sendo legal, porque a gente tá... Eu, o Maicon, que jogava no Grêmio também, ele é nosso sócio lá também, meu amigo, e a gente fez esse projeto e graças a Deus tá indo muito legal, porque o futebol ele tá crescendo bastante. Muita. Todo mundo que para de jogar bola joga futebol, né? Não, é um esporte que não tem muito biotipo. O gordinho joga, o magrinho, dá a mulher pra joga. Então, eu acho que agrega muito lá no Recreio, porque não tinha, né? Na redondeza ali não tinha, e a gente está conseguindo fazer várias famílias ficarem juntas lá. Legal. Antônio Carlos, e você vê a possibilidade de voltar a trabalhar diretamente no futebol, ou seja, como técnico ou dirigente, algum outro papel? Eu fiz o curso de gestão já fiz o curso de gestão. Queria entrar primeiro na base, né, para pegar uma experiência, porque no profissional realmente é bem difícil de você já chegar assim. Então, já fiz. O treinador não tenho vontade nenhuma de ser, porque eu acho que é difícil ser treinador. Primeiro que você tem que lidar com 30 cabeças diferentes, né? Quando o time está ganhando, tudo tá bom, mas quando tá perdendo, que é a dificuldade de você lidar com o elenco. Então, treinador não estou muito afim, não. Mas estou aí, estou tentando entrar nos caminhos. Eu sei que tem muita gente na frente também que já parou de jogar há mais tempo do que eu e vem tentando entrar também no mundo do futebol, que não é fácil. Mas eu já fiz o curso, né? Se tiver precisando de alguma coisa, eu já tenho o curso, tá já sei como que vou lidar com a situação. E como que você vê o futebol brasileiro no cenário internacional? Até pela sua experiência lá pelo time francês. Assim, a minha visão de falar do futebol brasileiro é pela seleção, que é o nosso espelho. Eu acho que a seleção brasileira é um espelho nosso muito grande. Infelizmente, a gente não vem numa sequência boa, né? A gente vem fazendo campeonatos muito abaixo do que a gente fazia antes. Não comparando Romário, Bebeto, Ronaldo com o pessoal de hoje em dia, mas a gente sabe que para o cara ser convocado, já até falei isso em outros lugares que eu fui, o cara tinha que ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ser artilheiro de um campeonato. E hoje a gente está convocando jogadores que infelizmente são promessas, né? São novos, são muito novos, não sabe se vai carregar um peso, né, de vestir a camisa da seleção. Então, acho que a gente se baseia muito nisso. A seleção está nesse momento porque a gente deu uma caída no nosso futebol. Como a gente conversou aqui antes, antigamente a gente tinha jogadores que ia para dentro, driblava, o Neymar, por exemplo, que faz isso. Hoje em dia, o garoto do Palmeiras aí. Então, a gente não tem tanto jogador assim. A gente está muita força, a gente quer correr, e o futebol não é isso. A gente tem uma cultura diferente do futebol. E enquanto a gente não perder esse mecanismo de ser um robô, praticamente a gente está sendo um robô no campo. A gente já sabe que a gente tem que correr. O cara já entra no campo sabendo que tem que correr 15 quilômetros, porque senão não correu muito. Então, acho que as referências são essas. Enquanto a gente não conseguir colocar mais jogadores do Brasil na seleção, que a gente conheça, que a gente já viu o Gerson, um exemplo, é um cara que todo mundo conhece daqui, que hoje está na seleção. Então, acho que é isso. A gente tem que melhorar a nossa base, né? Mudando totalmente de treinador. A gente queria botar treinador estrangeiro na nossa seleção, eu também sou contra, porque a gente vai pegar, a gente vai lá para buscar, assim, a gente tem um monte aqui. Aí os treinadores estrangeiros, a gente tem muita paciência. O cara pode perder 8 jogos, porque daqui a pouco vai. Se fosse brasileiro... 4. 4 já vai embora. E aí a realidade do nosso futebol é essa. A gente está sem paciência e não está querendo... valorizar o que a gente tem aqui no Brasil, né? É verdade. E para encerrarmos, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo e principalmente para aquele garotinho que sonha em ser um jogador de futebol como você? Sonhou e conquistou. Até arrepia. Então, a mensagem assim, que eu tenho para passar é lutar, perseverar, você acreditar nos sonhos, porque a gente sabe que a dificuldade tem para todo mundo, para ser jogador, para estudar numa boa escola, para sair de casa. Mas eu acho que quando você acredita num sonho,
né? Como eu falei para você, eu acreditei no meu sonho, brincava até com a minha mãe, eu não quero estudar não, que eu vou ser jogador. E é claro que depois eu estudava, mas não com aquele afinco, né? Mas a mensagem é essa, é que você tenha confiança no que você quer fazer, porque só você pode correr atrás do seu sonho. Antônio Carlos, foi um prazer te receber aqui. Obrigado. Desejo muito sucesso para você nessa caminhada aí também como comentarista. Agora é o que está mais perto, né? na tua loja online, né, virtual. Sim. De negócios, que você consiga ainda alcançar os seus sonhos, porque a gente nunca termina os sonhos, né? A gente vai conquistando e vai mudando. É verdade. Obrigado pelo convite. Eu demorei um pouco para vir, como eu falei no início, mas muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigadão. Valeu, obrigado. É isso aí, galera. E lembrando que na próxima quinta-feira temos um novo episódio. Para você que ainda não se inscreveu no canal, entre aí, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e ver os vídeos. Até a próxima.